Olá, hoje nós vamos falar do truque do kernel. O truque do kernel é uma forma de ampliar a representação de alguns métodos, né? Então, por exemplo, numa regressão linear, a gente assume que a função de predição pode ser escrita como uma forma linear aí nas covariáveis, né? E a gente vai ver como a partir do truque do kernel, né, a gente vai conseguir transformar isso em uma outra forma muito mais geral, em particular, que não é linear, né, e que pode ser uma representação muito mais complexa. E a ideia do truque do kernel é fazer isso de uma forma computacionalmente atrativa, né, vai ser um truque computacional que vai permitir que a gente faça a operação, essa transformação de uma forma muito eficiente em alguns contextos, tá? O truque do kernel é uma outra maneira da gente enxergar alguns métodos baseados em reproducing kernel Hilbert spaces, né? Então, uma das outras aulas aí que tem em vídeo é sobre reproducing kernel Hilbert spaces, e truque do kernel é uma outra maneira de enxergar pelo menos alguns dos métodos ali, tá? Então, vamos começar com um exemplo simples de uso no truque do truque do kernel, que é o uso dele para transformar a regressão ridge em um método não linear. Então, a gente vai desenvolver aqui o que a gente chama de kernel ridge regression, que é uma forma mais geral da regressão ridge, tá? Então, só para relembrar, a gente viu que a ideia da regressão ridge, como o laço, é assumir uma forma linear para a função de regressão e aí estimar os betas, os coeficientes, usando penalização, né? Para tentar melhorar o estimador de mínimos quadrados. Então, enquanto que o estimador de mínimos quadrados, só para relembrar, consiste em procurar o beta que minimiza a soma de quadrados, que é esse primeiro termo, a regressão ridge minimiza a soma de quadrados mais um termo de penalização, né, que é a soma dos betas ao quadrado. Então, lambda vezes esse termo de penalização, né, se fosse o laço, seria aqui valor absoluto, que a gente vai usar a regressão ridge. Né, e a ideia desse termo a gente viu que é aumentar o viés do método para, em troca, ganhar um ganho na variância, e aí conseguir um poder preditivo maior. E a gente viu que a regressão ridge ela tem uma solução analítica, que é dada por essa fórmula daqui. Então, parece a fórmula de mínimos quadrados, mas tem um termo adicionado na diagonal do x transposto x, que é o termo de regularização. Bom, até aí não tem nenhuma novidade, isso daí é só a regressão ridge usual. Agora o que a gente vai ver é como que a gente transforma isso em um método não linear. Bom, uma maneira simples de transformar isso num método não linear é uma ferramenta que a gente já usou lá nas primeiras aulas, que é se eu quero ajustar, sei lá, uma regressão polinomial, nesse caso com interações, vamos criar novas covariáveis e usar a regressão ridge nesse novo espaço, né, a maneira mais simples. Então vamos dizer que eu quero agora estimar uma função de regressão que tem essa cara, beta 0 mais beta 1 x1, beta 2 x1 quadrado, x2 quadrado, x1 x2. Né, então, eu só tenho duas covariáveis nesse meu exemplo, e eu estou interessado em usar os termos quadráticos e o termo de interação aqui, tá? Então, para deixar ampliar o vocabulário que essa estimativa pode usar, esse estimador pode usar, e aí possivelmente conseguir melhorar no viés, né? Como que eu posso fazer isso? Então, a maneira mais simples é, bom, vou criar um novo vetor de covariáveis, né? Eu tenho ali o x1, x2 originalmente, e eu vou lá e vou criar novas variáveis. Eu vou adicionar, né, nesse banco x1 quadrado, x2 quadrado e x1 vezes x2, então são novas colunas aqui, x1 vezes x2, são novas colunas, e aí eu faço a regressão ridge de y nesse novo espaço, né, nesse novo banco de dados que agora tem 6 colunas. Essa é uma maneira. O truque do kernel vai permitir, por outro lado, que a gente ajuste uma regressão desse tipo sem fazer isso explicitamente. E como que a gente vai fazer? Né, então vamos fazer uma versão que vai aparecer meio estranha aqui, a princípio, mas já vai ficar claro por quê. Então vamos dizer que ao invés de criar x1, x2, x1 quadrado, x2 quadrado, a gente cria esse outro vetor de novas covariáveis. 1, que é o intercepto, né? Raiz 2 de x1, x1 quadrado, raiz 2 x2, x2 quadrado e raiz 2, x1 vezes x2. Então, ao invés de realmente criar o vetor, essa nova variável, vamos dizer que é, por exemplo, x1 vezes x2, eu vou multiplicar isso por raiz de 2. Parece meio estranho, mas já vai ficar claro por quê. Tá? Então, resumindo, quero ajustar uma regressão desse tipo, que não é mais linear nas covariáveis, tá? E para fazer isso, uma maneira seria eu criar essas novas colunas, e aí fazer a regressão nesse novo espaço.
E já já a gente vai ver que o truque do kernel vai permitir que a gente faça essa operação, consiga uma estimativa com essa cara, sem ter que explicitamente criar essas novas colunas, tá? É aí que a gente quer chegar. Antes disso, para conseguir chegar nessa nova formulação, né, vamos ver um fato aqui que é interessante, que é um fato importante para a gente conseguir usar esse truque. É o seguinte, né, então beta chapéu a gente escreveu ele como sendo x transposto x mais lambda identidade, né, inverso x transposto y. Né, essa é a fórmula que a gente derivou para o beta chapéu. Mas se a gente fizer alguns truques matriciais aí de álgebra linear, a gente pode mostrar que o beta chapéu pode ser escrito como essa outra maneira, dessa outra maneira daqui, que envolve simplesmente x vezes x transposto. Não é x transposto x, é x vezes x transposto, tá? Bom, tem essa outra maneira aqui de escrever o beta chapéu. Né? E a conclusão desse fato, né, vem desse fato que a regressão estimada, que é beta transposto x, beta chapéu, né, transposto x, ela pode ser escrita, então, dessa outra maneira daqui. Né? Isso aqui é o beta transposto. Beta chapéu transposto, só que escrito dessa outra maneira, então só transpus isso, né? O y foi para lá, transposto e assim por diante, vezes o xzinho, que é esse xzinho daqui, só para lembrar, é o vetor que tem as decovariáveis dessa nova observação, tá? Bom, tudo bem, então até aí só álgebra. Aí o que eu vou fazer daqui para cá é só uma definição. Eu só vou usar uma definição eu vou chamar esse cara daqui, né, que é x transposto de K, e eu vou chamar esse cara daqui, que é x vezes xzinho, de K negrito, tá? Então o K negrito é x vezes xzinho, e o Kzão é esse x vezes x transposto. Se eu fizer a conta e abrir quem que é o x vezes x transposto, né, eu vou ver que ele é simplesmente essa matriz que tem os produtos internos de todas as pares de observações no meu banco de dados. Né? Então, o x é a matriz, só para lembrar, né? X vezes x transposto, olha só, o x é uma matriz n por d, cada linha é uma observação e cada coluna é uma covariável, então x transposto é o contrário, é d por n, tá? D por n. Tá? Então esse x transposto é uma matriz que é n por n. Né? E se eu fizer as contas, produto matricial, eu vou ver que eles são simplesmente os produtos internos, né? Lembrando o que é produto interno de x com xj, né? Produto interno euclidiano é simplesmente a somatória de xi k vezes xj k para todas as covariáveis. Então, k variando de 1 até d. Né? Então, esse é o produto interno da primeira observação, da iésima observação com a jésima observação. Basta eu somar o valor que essas duas observações assumem para cada covariável, né? Vai fazer esse produto e somar todos eles. É isso que aparece aqui dentro. Então, isso que é o Kzão, é matriz de produtos internos. E o que é o Kzinho? O Kzinho é o produto interno de cada observação do meu banco de treinamento, x1, x2 até xn, com a nova observação que eu quero predizer. Então, eu pego essa nova observação e faço o produto interno dela com todo mundo que já apareceu no banco de treinamento. Resumindo esse slide, tudo que eu falei é, olha, a gente pode escrever a regressão Ridge, que a princípio tem aquela fórmula x transposto mais lambda, diagonal, a menos 1 x transposto y. A gente pode reescrever ela, né, dessa maneira. Essa daqui vai ser a função de predição da regressão Ridge, que eu obtenho com regressão Ridge. E eu dei um nome, né, para essas duas quantidades aqui, x transposto e x, que são quantidades que dependem de produtos internos. Só isso. O que é interessante aqui? O que é interessante é que nessa fórmula, para conseguir calcular essa fórmula, eu só preciso conhecer sobre os dados. O y, né, que é a matriz com todos os rótulos, todo o valor das variáveis respostas das n observações do conjunto de treinamento. E sobre os x's, eu só preciso conhecer os produtos internos. Então eu não preciso saber o valor de x para conseguir calcular a estimativa da função, a estimativa da regressão Ridge. Se alguém só me der essas duas matrizes de produtos internos, né? Então, o produto interno de todas as observações 2 a 2 do meu banco de treinamento e o produto interno de cada observação
do treinamento com a observação que eu quero predizer, eu já consigo calcular a estimativa da função da regressão Ridge, né? Então, resumindo esse slide em uma frase, para conseguir calcular a estimativa da função de predição da regressão Ridge, basta eu saber o produto interno entre as observações. Tudo que eu preciso saber são produtos internos. Tá? Então, eu não preciso saber o valor de X, eu só preciso saber os produtos internos. E esse fato é o que vai fazer com que o truque do kernel seja possível. É esse fato de eu só precisar saber produtos internos que vai fazer com que eu consiga, de uma forma esperta, aplicar a regressão Ridge para um problema em que eu não quero um estimador linear. Tá? Então, tá bom. Então, moral dessa história, só preciso de produtos internos. E agora a gente vai ver como isso resolve o problema que a gente tinha no slide anterior, que é como que eu consigo eficientemente estimar uma função de regressão desse tipo. Tá? Só para deixar claro, eu só estou pegando esse exemplo aqui com duas covariáveis e essa expansão para dar como exemplo. Já já a gente vai deixar isso super geral. Tá? Então, beleza. Então, a nossa ideia de como estimar isso, a princípio, seria criar essas novas colunas que têm as transformações e aplicar a regressão Ridge ali, né? Bom, se eu fizer isso, né, eu só vou... Tudo que eu vou precisar fazer, no fim das contas... Então, vamos dizer que eu fiz isso. Eu criei, de fato, esse meu novo banco de dados, que tem agora essas 6 colunas, que tem raiz de 2x1, raiz de 2x2, etc. E agora eu vou aplicar a regressão Ridge ali. Se eu usar exatamente o mesmo a mesma ideia, né, que a gente usou agora, para reescrever o estimador da regressão Ridge, vou até apagar aqui, né? Se eu usar essa mesma ideia de escrever a regressão Ridge dessa maneira, o que esse slide está me falando sobre a regressão Ridge nesse novo banco de dados é que eu posso simplesmente fazer essa conta usando os produtos internos dessas novas variáveis, né? Então, no lugar de x1, por exemplo, aqui eu vou ter o produto interno de W1, W1, né? W1 são essas novas variáveis que eu criei, né? E aqui eu vou ter o produto interno de W1 com W2, né? E assim por diante. Então, se alguém me der os produtos internos dessas novas variáveis que eu criei, eu consigo calcular a estimativa da regressão Ridge facilmente. Tá? Eu não preciso, então, resumo da história, eu não preciso saber os Ws necessariamente para calcular a estimativa da função da regressão Ridge. Se alguém me falar o valor de todos esses produtos internos, né, que entram nessa matriz e nessa matriz, mas agora, nesse novo banco de dados, eu consigo resolver esse problema sem precisar dos Ws. É suficiente eu saber esses produtos internos. E aí que vem a grande sacada. Vamos calcular esse produto interno de WI com WJ. Então, se eu pegar esse vetor de W e calcular esses produtos internos, deixa eu ver se eu coloquei a conta aqui, coloquei. Se eu fizer essa conta, né, depois vocês podem fazer com calma, pegar o WI, WJ, com aquela expansão, né, e fazer o produto interno, vocês vão ver que dá para reescrever esse cara dessa maneira daqui. Então, ele é simplesmente 1 mais xi1 xl, opa, que era para ser um j, perdão, e aqui é para ser um j também. E aqui também é para ser um j. E aqui também é para ser um j. Tá? Tudo isso é j. Então, se eu quiser calcular o produto interno de WI com WJ, tudo que eu vou precisar fazer é fazer 1 mais a primeira variável da primeira observação, vezes a primeira variável da segunda observação, mais a segunda variável da primeira observação, mais a segunda variável da segunda observação, e elevar ao quadrado. Se eu fizer essa conta, eu consigo calcular esse produto interno, né? E esse cara que está aparecendo aqui, vou pegar outra cor, esse cara que aparece aqui, ele é simplesmente o produto interno das variáveis originais, x1 e xj. Né? Ou seja, o que eu estou falando é simplesmente o seguinte, o produto interno, nesse novo espaço, nesse novo banco de dados, ele é simplesmente 1 mais o produto interno original, das duas observações que eu tinha, elevado ao quadrado. É o que está escrito nesse slide, nessa equação daqui. Tá? Então, resumo, para eu calcular o novo produto interno, e aí conseguir calcular a regressão Ridge nesse novo espaço, tudo o que eu preciso fazer é calcular o produto interno no espaço original, somar 1 e elevar ao quadrado. Tá? Ou seja,
Se eu quiser calcular essa matriz daqui, o casão e o casinho, tá certo? Mas agora em relação a W e não em relação a X, ou seja, em relação às novas covariáveis e não em relação às variáveis originais, tudo que eu preciso fazer é calcular essas matrizes do problema original, né, com essas duas covariáveis, somar 1 e elevar ao quadrado, né? Então, cada elemento aqui você vai somar 1 nele e elevar ele ao quadrado. E aí, se eu trocar aqui esse K e esse Kzinho por essa nova matriz, né? Então, não o produto interno em relação ao x, mas ao produto interno em relação ao x mais 1 elevado ao quadrado, eu vou estar fazendo exatamente, eu vou obter exatamente a mesma estimativa da função de regressão que eu obteria se eu tivesse feito a transformação explicitamente, né? Então, aquela transformação de criar essas novas colunas e aplicar essa regressão ridge nesse novo banco de dados. Certo? Então, o truque do kernel é basicamente isso. Sempre que um método, eu estou falando no contexto de regressão ridge, mas sempre que um método ele pode ser escrito em função de produtos internos, eu posso usar esse truque de, ao invés de calcular os produtos internos, ao invés de calcular a transformação explicitamente e aplicar o método nesse espaço transformado, eu simplesmente calculo os produtos internos no espaço transformado, que, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo, podem ser muito mais fáceis de serem calculados. Né? Bom, e aí você pode pensar o seguinte, tá, mas será que vale mesmo a pena? Né? Quer dizer, eu tinha um problema que eu tinha duas colunas, x1 e x2, né? E eu estou fazendo todo esse truque para simplesmente não ter que criar mais 4 colunas aqui, né? x1 quadrado, x2 quadrado, x1 vezes x2. Será que vale a pena? Aliás, mais 3 colunas, né? Será que vale a pena mesmo fazer isso? Quer dizer, porque eu estou ganhando mesmo alguma coisa ou é só, sei lá, eu pensando em, daria para fazer desse jeito? Não, você realmente está ganhando, né? Claro, esse problema é super simples, eu só tenho duas covariáveis, eu só estou olhando as interações, né? Mas você poderia facilmente estender isso aí para um problema muito mais complicado. Começa, por exemplo, se eu tivesse, sei lá, 10 elevado a 6 covariáveis, né? Aí, e você quiser olhar todas as interações e todos os termos quadráticos, aí você teria uma matriz considerável de novas observações para calcular. Né? Você adicionaria aqui, nesse banco de dados, aproximadamente 10 elevado a 6 ao quadrado colunas. Quer dizer, você não conseguiria fazer isso explicitamente. Né? Você precisaria de muita RAM no seu computador para conseguir resolver esse problema. Né? Então, você não consegue resolver o problema de colocar todas as interações 2 a 2 em um problema de regressão com muitas covariáveis, dessa maneira. Não dá para você ir lá e, de fato, criar tudo. Mas, usando o truque do kernel, é muito fácil. Basta você somar 1, nesse caso, somar 1 nos elementos da matriz de kernel, nessa matriz aqui de produtos internos, você soma 1, eleva ao quadrado, e pronto, você vai ter exatamente a mesma estimativa que você teria se você tivesse feito a coisa na mão, tá? Então, vamos lá. Então, essa é a ideia do truque do kernel, sempre. Você reescrever o seu método em funções de produtos internos, e aí, se você pensar de uma forma esperta em transformações, né, que fazem com que seja fácil calcular o produto interno no novo espaço, sem calcular a transformação explicitamente, você acaba ganhando. Tá? Essa é a ideia geral de métodos que usam o truque do kernel. Tá? A gente já vai ver o que quer dizer criar a transformação de uma maneira esperta. Tem uma maneira fácil da gente pensar nisso. Tá? Não é... Aqui parece bem arbitrário, né? Eu coloquei o raiz de 2 aqui exatamente para funcionar. Se eu não tivesse colocado esse raiz de 2, não seria tão simples calcular o produto interno em função dos x originais. Tá? Já vai ficar claro como é que eu consigo fazer isso de uma maneira um pouco mais geral. Antes disso, deixa eu só dar um pouquinho de nomenclatura aqui. Então, esse K a gente chama de Gram Matrix. Né? É o mesmo K que aparece em Reproducing Kernel Hilbert Spaces. Em geral, ao invés de colocar aqui o produto interno x1, x2, a gente vai escrever isso aqui de uma maneira mais geral. É o kernel aplicado em xi e xj. Simplesmente isso. E esse kernel, ele é um kernel de Mercer. Ele chama de kernel porque é um kernel de Mercer. Não é um kernel que a gente usa tipo na Nadaré Watson. É outro tipo de kernel. Também chama kernel, mas é outra coisa.
é uma função que mede a similaridade entre duas observações, que é o mesmo kernel que a gente usa em Reproducing Kernel Hilbert Spaces, tá? Esse kernel, então, ele faz isso. A gente vai ver, então, e o que ele representa? Ele representa o produto interno de x1 e x2, mas não nesse espaço original. Não é o kernel euclidiano tradicional x1 e x2, nesse espaço. É o kernel euclidiano, é o produto interno euclidiano num espaço transformado. É isso que esse kernel representa, tá? Então, tá bom. Então, aqui eu escrevi a solução da kernel ridge regression de uma maneira genérica, tá? Então, tudo que você precisa saber é o produto interno no espaço transformado. Então, vamos lá. Então, vamos ver agora como é que a gente consegue fazer isso na prática. Então, na prática, o truque como a gente faz isso na prática é o seguinte: a gente não começa, em geral, pensando, eu quero essa transformação, será que eu consigo escrever isso de uma maneira simples no espaço original? Não é assim. Em geral, a gente começa pensando diretamente em que kernel que eu quero usar. Né? Então, por exemplo, eu poderia querer medir a similaridade usando o kernel polinomial. O kernel polinomial é basicamente 1 mais o produto interno do espaço original, elevado a um certo d. Né? A gente acabou de fazer o exemplo em que d é igual a 1, desculpa, em que d é igual a 2, né? Mas eu poderia usar outros d's. Ou eu poderia pensar no kernel gaussiano. Né? O kernel gaussiano é e elevado a menos a distância euclidiana ao quadrado sobre um tamanho de banda aqui. Né? O H, claro, é um parâmetro que você pode escolher, o D também é um hiperparâmetro que você pode escolher, um tuning parâmetro, né? Mas essa é que é a ideia. Né? Bom, então essas duas funções, elas medem similaridade. Né? Se o xi está próximo de xl, o kernel vai ser próximo de zero. Mas será que eles de fato essas funções são um produto interno em algum espaço transformado do meu banco de dados? Né? E a resposta é que se o K for de fato um kernel de Mercer, né, a gente viu a definição de kernel de Mercer na aula sobre Reproducing Kernel Hilbert Spaces, então a gente sabe que vale o teorema de Mercer. Né? O teorema de Mercer diz o seguinte, que todo kernel pode ser decomposto, todo kernel de Mercer, ele pode ser decomposto dessa maneira. E olha só que interessante, isso daqui para algum conjunto de gamas e φs. Isso daqui é justamente o produto interno num espaço em que W é dado basicamente pela matriz, desculpa, pela transformação raiz de gama, começa no zero nessa minha nomenclatura, gama 0, φ0 de W, raiz de gama 1, φ1 de W, e assim por diante. Né? Essa é uma transformação, desculpa, é para ser x aqui, não é para ser W. Esse é o meu W. Né? Então, se eu transformo um vetor x dessa maneira, raiz de gama 0 vezes φ0, raiz de gama 1 vezes φ1, raiz de gama 2 vezes φ2, etc., né, e defino o meu W dessa maneira, o produto interno de Ws nesse espaço é justamente isso, o produto interno euclidiano. Né? Porque vai ter a raiz de gama multiplicado por raiz de gama, vai ficar só gama, por isso que eu tenho um gama aqui. Tá? Então, de novo, o que o teorema de Mercer fala é o seguinte, olha, um kernel de Mercer sempre pode ser decomposto dessa maneira. Então, o que ele está falando é, um kernel de Mercer sempre vai ser um produto interno, ele representa um produto interno em um espaço transformado dos seus dados. Né? Então, sempre que você usar um kernel de Mercer, e a gente viu o que quer dizer um kernel de Mercer, né, na aula anterior, sempre que você usar um kernel de Mercer, o seu método está bem definido, porque de fato você está usando, você está fazendo um produto interno num espaço transformado dos seus dados. Então, você sempre pode começar com o kernel de Mercer e colocar ele aqui dentro, né, nesse exemplo da kernel ridge regression, que você vai ter um estimador bem definido da regressão ridge em um espaço transformado. Então, essa é que é a ideia aí do truque do kernel. Então, na prática, como ele funciona é o seguinte, você tem um método, aqui a gente fez para regressão ridge, e aí você verifica se de alguma maneira você pode escrever ele, então esse aqui é o seu método. Você verifica se você pode escrever ele como produtos internos. Se alguém te der só os produtos internos, você consegue calcular o seu estimador? Né? A gente acabou de ver que isso vale para regressão ridge. E aí você escreve a expressão desse seu método em função de produtos internos e troca tudo que é produto interno no espaço original por um kernel. Né? Que kernel? Você pode usar qualquer kernel de Mercer. Aqui estão dois exemplos.
pronto. Se você aplicar exatamente a fórmula do seu método, mas trocando esses produtos internos pelo kernel que você escolheu, você vai estar exatamente fazendo esse seu método, aplicando esse seu método, numa transformação dos seus dados. Só que sem ter que fazer essa transformação explicitamente, sem ter que criar essas colunas. Isso é tão interessante que, bom, primeiro a gente viu que para o kernel polinomial com grau 2, né, a gente ganha muito em tempo computacional, em armazenamento, né? Ao invés de você ter D quadrado colunas sendo criadas, você só vai ter D, né? Você vai usar as D originais, né? Se você estiver usando... Agora, mais interessante ainda é se você estiver usando um kernel gaussiano. O kernel gaussiano, ele corresponde a uma transformação infinita do seu X original, né? Então, realmente é uma transformação que teria infinitas colunas. Você nem conseguiria fazer essa transformação explicitamente. Então, não é só que é um truque computacional, mas você ampliou o vocabulário do que você está querendo expressar, né? Você, de fato, consegue criar novos estimadores que você não conseguiria no espaço original, nem se você fizesse essas transformações explicitamente, porque isso ia requerer um número infinito de colunas sendo adicionadas no seu banco de dados. Tá? Bom, então, essa é a ideia do truque do kernel, né? Sempre que um método pode ser escrito como função de produtos internos, você abre o mundo quando você percebe isso, porque aí você pode facilmente ampliar o vocabulário desse seu método. Né? Então a gente viu o exemplo aqui com Kernel Ridge Regression, dá para usar isso para muitas coisas. Support Vector Machines é um exemplo, você pode usar isso para PCA, né, componentes principais, e aí vai. Então tem uma literatura gigante de pessoas tentando manipular os métodos para eles poderem ser escritos dessa maneira, nem sempre o método pode, né? Mas tentando descobrir se eles podem ser escritos, e se eles podem, ótimo, você abriu um leque aí de variações do seu método muito grande. Tá? Em particular, né, regressão linear pode ser feita dessa maneira. Né? Por quê? Porque a regressão linear é um caso particular da regressão Ridge. Quando lambda é igual a zero, toda a derivação que a gente fez aqui está derivando exatamente o caso da regressão linear. Então você consegue fazer uma regressão polinomial, né, sem ter que, de fato, criar os seus polinômios, explicitamente. Basta usar o truque do kernel. Então, vamos lá. Alguns comentários. Primeiro, será que sempre vale a pena fazer isso? Né, usar o truque do kernel? A resposta é não, nem sempre. Né? Então, tem dois motivos. O primeiro vamos pensar aqui no caso da regressão Ridge. Vejam só que interessante que no final das contas, vou voltar para cá, o beta, a gente nunca vai calcular o beta explicitamente nessa formulação. Essa fórmula daqui não envolve mais o beta. O beta é esse cara daqui, o beta chapéu, né? A estimativa dos betas. Mas a gente não calcula ele. Porque a gente vai calcular direto o x vezes o xzinho aqui. Então a gente não vai ter acesso ao beta chapéu, esse cara daqui. Quando a gente usa o truque do kernel, a gente não tem mais acesso ao beta chapéu. Então se você quer interpretar os coeficientes, isso não vai funcionar. Não vai ser útil. Então essa é a primeira coisa. Né? Então eu poderia usar o truque do kernel para regressão linear, mas aí eu ia calcular, a estimativa da regressão seria a mesma, né? Então o R chapéu seria igual, mas eu não passo em nenhum momento pelo cálculo dos betas. Né? Justamente porque eu vou calcular o x vezes xzinho, e esse xão é parte do beta, então a gente não vai fazer esse cálculo separado. Porque para calcular o beta eu preciso saber de fato x. Tá? Então essa é uma coisa. A segunda coisa é, pensando em termos computacionais aqui nesse caso específico da Kernel Ridge Regression, né? O grande gargalo, né, possivelmente um grande gargalo aqui da regressão Ridge é conseguir calcular o x transposto x mais lambda diagonal, a identidade, desculpa, a menos 1. Você tem que inverter essa matriz. Né? E esse é o grande gargalo computacional. Aqui, ao invés disso, você vai ter que... O gargalo computacional é inverter essa matriz daqui, né, que é x transposto mais lambda i. Essa matriz é diferente dessa. Né? Essa matriz a gente acabou de ver que é n por n. E essa outra matriz, ela é d por d. Então, se você está numa situação em que o d é muito maior que o n é muito maior que o seu d, né, isso daqui é computacionalmente muito mais intensivo do que essa inversão que a gente faz no método usual. Tá? Então, dependendo do que você for fazer,
né? Às vezes vale a pena você, de fato, fazer as transformações explicitamente, né? Então, se você, nesse meu exemplo fictício, você tem duas variáveis, você criar mais 3 ali no seu banco, se você tiver 1000 observações, é o que eu faria mesmo. Eu não faria a versão com truque do kernel, porque você teria que inverter essa matriz n por n, que é muito mais lento, tá? Agora, se você já tem 1000 observações, e você quer usar um kernel polinomial de grau 2, e você tem, desculpa, você tem 1000 covariáveis, e você quer usar um kernel polinomial de grau 2, e você tem 1000 observações também, aí eu usaria o truque do kernel, né, porque aí seria mais rápido por aqui. Então, é bom sempre levar isso em conta, se realmente vale a pena ou não no seu problema, né? Na prática, a gente simplesmente usa testa vários kernels, etc. O kernel gaussiano a gente acabou de ver que nem dá para fazer explicitamente, e pronto, né? Mais alguma coisa que eu tinha para falar aqui? Tá, então a gente sempre tem que levar em conta esses custos e ver se é o que a gente realmente quer, né? E boa parte dos métodos que tem um kernel implícito, que são kernelizáveis, né, eles já são implementados dessa maneira, né? Então, por exemplo, se você for usar um SVM, eu acho que até o padrão dele é usar um kernel gaussiano internamente. Tá? Então, essa é a ideia do truque do kernel. Ele encaixa perfeitamente com a ideia de Reproducing Kernel Hilbert Spaces, meio que uma outra maneira de você enxergar aproximadamente a mesma coisa. Não é todo o vocabulário não é exatamente a mesma coisa, mas ele explica bastante, né, de Reproducing Kernel Hilbert Spaces olhando por uma ótica um pouco diferente. Ele é tanto um truque computacional, quanto uma forma de expressar melhor a sua estimativa da função de regressão, tá? Ele pode ser usado não só para regressão, como eu falei, você pode usar para componentes principais, para métodos de classificação, tudo que você precisa é que seu método seja escrito dessa maneira aqui. Obrigado.